Gálatas, capítulo de número 2, nos versos de número 20, um verso bem conhecido dos irmãos. E eu queria intitular, irmãos, essa breve reflexão dessa noite, as marcas de Cristo. Amém? As marcas de Cristo. Gálatas, capítulo 2, versos 20, diz assim o apóstolo Paulo à igreja aos Gálatas: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas é Cristo que vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, a qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Agora eu quero que você abra Gálatas 6, 17, um pouquinho à frente, Gálatas 6, 17, o apóstolo Paulo também dizendo a essa igreja, ele diz assim, Gálatas 6, 17, desde agora, ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus, amém? Desde agora, ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Feche seus olhos, irmãos, mais uma vez, vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado, Deus, pela tua presença, Senhor, neste lugar, na sua casa, Senhor, santa, de oração, de adoração. Nós só estamos aqui, ó Deus, por conta do Senhor, ó Pai. Não existe outra forma, Pai, de nós estarmos aqui, Senhor, se não for pela tua presença, de nós estarmos nos saciando cada vez mais, ó Pai, da verdadeira fonte de água viva que é o Senhor Jesus. E que nessa noite, ó Pai, o Senhor venha falar aos nossos corações, da mesma forma, ó Deus, que o Senhor sempre fala. Fala, Senhor, conosco, que possamos sair daqui completamente, ó Deus, edificados, ó Deus, pela tua santa e bendita palavra nessa noite. Essa é a nossa oração em nome de Jesus, amém? E o apóstolo Paulo está aqui, irmãos, orientando essa igreja que vivia na cidade da Galáxia. É uma carta endereçada para que eles tivessem um posicionamento diante das atitudes que eles estavam cedendo algumas coisas. Muitos deles tinham dúvida na questão da circuncisão. Será que era necessário? Todos aqueles cristãos que agora já faziam parte do reino de Deus, aquelas pessoas que já aceitaram a Jesus, que agora se tornaram cristãos, discípulos do Senhor, seguidores, será que era necessário continuar com os mesmos costumes judaicos? Porque o judeu, todo novo judeu, quando nascia no 8º dia, depois daquele período, e todo menino homem, ele era circuncidado, por conta da aliança que Deus fez com Abraão, acerca da circuncisão. Porque na verdade, irmãos, havia essa discussão nessa igreja, será que é necessário continuar com as mesmas coisas? E o apóstolo Pedro, ele foi levantado para ser o apóstolo dos judeus, enquanto o apóstolo Paulo, ele também foi levantado para ser o apóstolo dos gentios. E a Bíblia diz, meus irmãos, que o apóstolo Paulo, ele fazia grandes maravilhas e operava milagres por intermédio de Deus na vida do povo gentil. E isso estava realmente confundindo a mente de todo aquele povo que estava se convertendo agora a Jesus. Porque agora, como que eu vou viver? Será que eu vou continuar as mesmas práticas, ou tem outro ensinamento? E eles foram buscar isso, irmãos. Tiveram realmente um momento a sós com Deus, os discípulos, os apóstolos, para que eles pudessem entender, o Espírito Santo pudesse então falar para eles o que eles deveriam fazer. Porque todo judeu, ele tinha já isso por conta da aliança que Deus havia feito com Abraão lá atrás, em Gênesis 17, 7, nós vamos ver bem isso, a aliança que o Senhor faz através de Abraão, para que todos aqueles que viessem a nascer, todo homem, eles pudessem então estar circuncidando. E à medida, irmãos, que a palavra do Senhor foi avançando, à medida que a palavra do Senhor, ela ia sendo anunciada, muitas pessoas, não somente os judeus, mas os gentios, estavam se convertendo a Cristo Jesus. E agora, continua ou não continuar com as mesmas práticas judaicas? E isso nos leva, irmãos, a pensar quais seriam realmente essas marcas
que o apóstolo Paulo estava carregando em seu corpo, para que ele pudesse também ensinar a essa igreja, ensinar a todos os cristãos que estavam nascendo agora novamente através da graça, da maravilhosa graça de Cristo Jesus. Quais seriam essas marcas, irmãos, que o apóstolo Paulo estava carregando no seu coração e em seu corpo? Quais seriam essas marcas, irmãos, que eu e você, nós estamos carregando? O que a igreja está carregando? Quais são essas marcas que eu e você estamos carregando todos os dias? Porque infelizmente, irmãos, diante de todo o testemunho que aqui aconteceu, e muitas vezes nós vamos ver isso, há muitas pessoas carregando marcas de decepção, há muitas pessoas, irmãos, carregando marcas do abandono. Muitas pessoas estão carregando a amargura, o rancor, o ódio em seus corações. São marcas, irmãos, que têm prejudicado, infelizmente, a vida dessas pessoas. Será que são essas marcas que eu e você, nós estamos carregando? As marcas de um abuso, quem sabe? As marcas de um preconceito, não sei. As marcas de uma guerra. Nós, graças a Deus, não vivemos num país de guerra, mas olhamos então para aqueles países que estão na guerra, a Ucrânia, a Rússia, irmãos, são tantas pessoas que estão carregando marcas por conta dessa guerra, sofrimento, dor, angústia por conta da guerra, e com certeza, irmãos, muitos deles estão duvidando, será que vale a pena ainda continuar crendo em Cristo Jesus? Falei aqui semana passada a respeito do pastor, que deu um testemunho no Multiplique Global, e esse pastor que está lá na Ucrânia, irmãos, ele teve a oportunidade de pregar para todos os prisioneiros, soldados russos que estavam presos, estavam ali encarcerados, e ele foi chamado juntamente com alguns outros pastores, para ir lá falar do amor de Cristo. E ele falou assim: mas Senhor, como que eu vou lá falar do amor de Cristo, porque nós estamos sofrendo, nós estamos carregando essa dor em nosso coração, em nosso corpo, de saber que esses homens mataram muitos familiares nossos, mataram pessoas conhecidas, mataram crianças, mataram idosos. Como que nós vamos lá levar o amor de Cristo Jesus? E ele levou, irmãos, esse tempo de reflexão, orando, buscando ao Senhor. Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer que eu faça? É isso mesmo, é isso o meu chamado, Senhor, pregar para a vida desses homens? E sabe o que Deus respondeu, irmãos? É o que eu quero que você faça, porque o meu amor, ele é transmitido, ele precisa ser anunciado em todas as pessoas, não importa aquilo que elas fizeram, nós precisamos demonstrar também, irmãos, o amor de Cristo Jesus na vida dessas pessoas. E foi o que ele fez, irmãos. Ele entrou naquela prisão, e eles fizeram aquele momento então de culto, de adoração, de palavra, e naquele âmbito ali daquela prisão, irmãos, várias pessoas aceitaram a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, porque o amor do Senhor, irmãos, ele impacta, o amor do Senhor, ele transforma a vida de muitas pessoas. Nós vemos isso durante esses 3 dias, quantas pessoas, irmãos, foram impactadas pelo amor da graça salvadora de Cristo Jesus. E infelizmente muitas pessoas estão carregando sim essas marcas, irmãos, de abuso, de preconceito, de dor, de sofrimento, marcas que realmente, irmãos, são difíceis de ser curadas, são difíceis de ser ajudadas, mas preferem ainda ficar carregando essas marcas. Muitas pessoas não querem ser ajudadas porque pensam: não, se eu for ajudada, se eu querer me reerguer, eu vou cair novamente, porque pessoas vão continuar me ferindo, eu vou ser abusado, pessoas vão agir de preconceito. Mas quando nós realmente entendemos, irmãos, a respeito da palavra do Senhor, a palavra de Deus fala que nós precisamos amar a Deus acima de todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Nós precisamos demonstrar isso na vida das pessoas, e o apóstolo Paulo estava querendo dizer isso, irmãos, na vida dessa igreja. Lá em Gálatas 6,15 vai dizer: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas o ser nova criatura. Ou seja, aquelas pessoas que nasceram de novo em Cristo Jesus. Todos nós, irmãos, tivemos a oportunidade de nascer de novo em Cristo Jesus.
Porque outrora, irmãos, por mais que a gente nasceu num berço, na igreja evangélica, nós precisamos tomar uma decisão. Olha, eu aceito esse Jesus na minha vida. Não é porque nós nascemos dentro da igreja que nós não precisamos aceitar Jesus. Nós precisamos aceitar esse Cristo. Nós precisamos nascer de novo, irmãos, como o Senhor Jesus fala nesse diálogo com Nicodemos em João 3. Porque todo aquele que é nascido de Deus, irmãos, ele vai realmente ser filho de Deus. E a primeira coisa, irmãos, a observar na vida do apóstolo Paulo, as marcas que o apóstolo Paulo carregava, não somente no seu corpo, mas dentro dele. A primeira marca, irmão, é o amor. Porque da mesma forma que Cristo o amou, encontrando ele na estrada, indo a Damasco, porque ele iria matar, irmãos, iria açoitar, iria prender vários seguidores de Jesus. Mas mesmo assim Jesus se colocou diante de Saulo naquela estrada, e o resplendor da glória do Senhor fez com que Paulo ficasse cego, caísse do seu cavalo, e ele então, irmãos, demonstrando seu amor com Paulo, com Saulo, para que ele pudesse ser alcançado, para que ele pudesse ser usado de uma forma poderosa. Eu falei para os missionários que estavam aqui, às vezes, irmãos, Deus vai usar as nossas vidas para ganhar uma pessoa, porque Deus quer alcançar aquela pessoa, e aquela pessoa, irmão, vai realmente revolucionar o mundo, porque Deus queria alcançar aquela pessoa através da minha vida. Deus vai nos levantando todos os dias, para que nós anunciemos a palavra do Senhor, porque quando ela chegar naquela vida, ela vai produzir frutos 30, 60, 100 por um, irmãos. Se nós formos compreender quem foi o evangelizador de Billy Graham, irmãos, era uma pessoa qualquer, pessoa que ninguém dava valor, mas ele foi lá e falou do amor de Cristo Jesus para Billy Graham, e Billy Graham se tornou um dos maiores pregadores do nosso século, ganhou multidões de pessoas, milhares de pessoas foram rendidas ao Senhor Jesus, por amor ao Senhor, e por amor à vida dessas pessoas. O próprio Senhor Jesus e os seus verdadeiros discípulos são marcados, irmãos, pelo amor. O próprio Senhor Jesus demonstrou esse amor, estando entre nós, habitando entre nós, demonstrando esse amor de Deus na vida das pessoas. Lá em João 13, 34, 35 vai dizer assim, o próprio Senhor dizendo: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, disse Jesus. Nisto conhecerão todos que vós sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Uma das marcas, irmãos, que nós como discípulos de Jesus precisamos ter em nossa vida é o amor. E isso o apóstolo Paulo tinha na sua vida. Por mais que o apóstolo Paulo fosse, sim, prejudicado, humilhado, em praça pública, açoitado, encarcerado, mas ele tinha essa marca, irmãos, de amar a vida das pessoas que o perseguia, de amar a vida daquelas pessoas que ainda não conhecia a Jesus. E a maior demonstração, meus irmãos, foi através de Jesus. Quando Jesus foi preso, quando Jesus foi açoitado, humilhado, quando Jesus foi pregado na cruz do Calvário, sabe o que Jesus Cristo fez? Ele orou ao Pai dizendo: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Ainda demonstrando amor, irmãos, por aqueles soldados que tinham realmente prejudicado a vida dele, açoitado, tinha crucificado ele numa cruz, mas mesmo assim o Senhor estava ali de uma forma amorosa, rogando ao Pai para que perdoasse os pecados daqueles ofensores. Se nós desejamos verdadeiramente, irmãos, sermos discípulos de Jesus, se nós desejamos ser parecidos com Ele, nós precisamos aprender a amar as pessoas, não importa aquilo que elas são para a sociedade, porque muitas vezes, irmãos, a gente vai ver as pessoas passando, falar assim: eu não estou nem aí para ela, deixa ela resolver o problema dela. Esse rapaz que chegou logo pela manhã aqui, se ninguém abordasse ele, ele iria entrar aqui, sair, e ninguém iria perceber, irmãos, porque na maioria das vezes nós vamos ver exatamente isso, as pessoas negando, as pessoas já cancelando essas pessoas. E logo pela manhã eu estava ali, já era 7 horas da manhã, eu estava imprimindo uns panfletos, vários irmãos chegando, de repente chegou um senhor com a camiseta do Flamengo, de short, chinelo, ali fazendo bastante bagunça, falando alto. Eu falei: aquele cara está alterado, e era Bruno o nome dele, e ele falou: eu sou Bruninho,
pastor. Eu falei, então tá bom, vamos sentar aqui, vamos dialogar, vamos conversar. Aí eu pedi para que 2 missionários fossem lá no fundo, pegassem um café, pegassem um pão para ele. E eu sentei ali, comecei a conversar com ele. Falei, da onde ele era? Ele falou que era morador daqui. Eu falei, você conhece Jesus? Ele falou, eu conheço, pastor, eu nasci dentro da igreja. Eu falei, glória a Deus por isso, louvado seja o nome do Senhor. Eu falei, você está na igreja? Eu falei, não estou na igreja mais, pastor. Eu falei, por quê? Porque eu fui humilhado dentro da igreja. As pessoas falaram mal de mim. Eu falei assim, mas hoje o Senhor está tendo a oportunidade de voltar para a igreja. Eu falei, da onde você é? Eu falei, ele contou a denominação de onde ele era. Eu falei, ainda há tempo de você voltar para os braços do Senhor. E aí ele tomou o seu café, comeu o seu pãozinho, e ali depois ele foi embora. Eu falei, procure a sua igreja novamente, procure a sua família. Ele falou que morava ainda com os pais. Eu falei, procura, porque Deus ainda continua te amando, e nós estamos aqui também oferecendo esse mesmo amor de Cristo Jesus na sua vida. Ou seja, irmãos, nós precisamos fazer isso na vida das pessoas. Não basta nós só estarmos atarefados com as nossas coisas, com os nossos correrias, com os nossos afazeres, mas o Senhor nos chamou nesse tempo para manifestar esse amor na vida das pessoas. Uma outra marca que nos chama a atenção na vida do apóstolo Paulo, irmãos, e também de qualquer cristão, é a marca, irmãos, da provação e da perseguição. Porque todo cristão, irmãos, ele vai passar por provação. Todo cristão, ele também vai ser perseguido. Seja em qualquer área da sociedade, seja em qualquer lugar. Essas são as cicatrizes, irmãos, que muitos de nós poderemos estar carregando. Só do fato de nós falarmos assim, olha, eu aceitei Jesus, agora eu sou uma nova pessoa em Cristo Jesus. Pode ter certeza, irmãos, que famílias vão falar mal, pessoas vão se levantar, na sociedade, no meio educacional, qualquer lugar as pessoas falam assim, agora você é crentinho então, agora você faz parte daquele povo da Bíblia, né? Ou seja, irmãos, pessoas sempre vão se levantar para falar mal de nós. Agora nós precisamos ter o posicionamento em Cristo Jesus, de assumir que agora nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus, porque Ele me libertou de todo mal, Ele me libertou de todo o pecado, Ele me libertou de toda a imundícia, me deu vestes novas, me deu salvação, me deu libertação, e é isso que nós precisamos afirmar, irmãos, todos os dias em nossas vidas. E o apóstolo Paulo, irmãos, carregava essas cicatrizes físicas no seu corpo. O apóstolo Paulo era resultado, irmãos, do amor de Jesus, mas ele também, além de levar o amor de Jesus, ele também carregava no seu próprio corpo, fisicamente, irmãos, as marcas da perseguição, as marcas da provação. A própria palavra de Deus fala que um período, o apóstolo Paulo estava orientando a igreja e pregando o evangelho, e eles não aceitaram aquele evangelho que o apóstolo Paulo estava pregando, levaram ele para um lugar e apedrejaram ele, a ponto de aquelas pessoas que apedrejaram falar assim, agora sim, agora ele morreu. Quando todos foram embora, ele se levantou, irmãos, e continuou a pregar o evangelho, para mostrar, meus irmãos, que nada poderia pará-lo, a não ser o Senhor, porque Deus tinha um propósito na vida do apóstolo Paulo, para que ele anunciasse esse evangelho ao gentio, para que essas cartas que fossem endereçadas nas igrejas, pudessem realmente tomar uma proporção gigantesca, irmãos, e nós somos fruto disso. Nós louvamos ao Senhor, porque essa palavra veio até nós, e nós podemos compreender, e agora aceitar Jesus por aquilo que Jesus Cristo é. Ele é verdadeiramente o Filho de Deus, e o apóstolo Paulo carregava essas marcas no seu corpo. O apóstolo Paulo foi açoitado em praça pública, foi humilhado, irmãos, em praça pública, diante de sinédrios, foi encarcerado em cárcere profundo, mas ele nunca se arrependeu da sua decisão. Sabe, meus irmãos, há tantas pessoas voltando para trás, há tantas pessoas se decepcionando com o evangelho, porque não querem sofrer, não querem sofrer a dor da perseguição, a dor da humilhação. Vamos olhar para Jesus, o nosso grande mestre, o nosso grande exemplo, irmãos. Jesus foi humilhado, falaram mal de Jesus, cuspiram em Jesus. Jesus foi açoitado, colocaram uma coroa de espinho na cabeça de Jesus. Jesus passou por todos os tipos de humilhação do mundo, irmãos, e Jesus foi pregado na cruz do Calvário, e todos ficaram ali vendo até a sua morte. Enfiaram uma lança sobre o seu peito, para que ele pudesse
ou seja, para que os soldados pudessem ver se ele já tinha morrido ou não. Ou seja, Jesus é o nosso exemplo, ele passou por todos os tipos de humilhação. Então, se você está sendo perseguido, passando por alguma humilhação, saiba que Jesus já passou por tudo isso. E ele prometeu na sua palavra que ele levaria sobre ele toda a nossa dor, toda a nossa enfermidade, seria lançado sobre Jesus. É por isso que nós precisamos, irmãos, ter Jesus na nossa vida e saber que em Jesus nós temos solução para todos os nossos problemas, saber que em Jesus nós temos esperança, saber que em Jesus nós temos vida e vida em abundância. Amém? Essas são as marcas, irmãos, daquele verdadeiro cristão. Assim como o apóstolo Paulo passou as suas dificuldades, as suas limitações, mas ele sempre estava disposto, irmãos, a pregar o evangelho de Cristo Jesus. E com certeza todos nós, irmãos, já passamos por algumas dificuldades, algumas provações. Todos nós fomos perseguidos todos os dias e ainda continuaremos até que o Senhor Jesus Cristo volte. Tiago 1,12 vai dizer assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu. Olha só, irmãos, que palavra poderosa, e eu me aproprio dessa palavra. Tiago 1,12, bem-aventurado, ou seja, feliz serão o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, nessa aprovação, ele receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu. O Senhor prometeu, irmãos, para todos aqueles que realmente creram em Jesus, que perseveraram até os últimos momentos das suas vidas, esses receberão a coroa da vitória. Amém? Em 2 Coríntios 12:10, o apóstolo Paulo vai dizer também: pelo que sinto prazer nas minhas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo, irmãos. Tantas pessoas, irmãos, que deixaram família para trás, deixaram igreja para trás, deixaram emprego para trás, para anunciar o Senhor Jesus, para anunciar esse evangelho em outros lugares, em outros estados, em outras nações, porque nós cremos, irmãos, que há muita coisa para se fazer, há muita terra para se alcançar, há muito coração sedento da palavra de Deus. Nós precisamos levar esse amor na vida das pessoas, nós precisamos, irmãos, levar a graça salvadora na vida das pessoas, porque senão elas não vão ter a oportunidade de se salvar. E sabe o que me chamou a atenção, irmãos, de vários testemunhos, de alguns missionários que vieram me relatar, são de pessoas, irmãos, que disseram que era crente em Cristo Jesus, mas que não tinham certeza de salvação. Eu nem sei se eu vou para o céu. Aí a pessoa pergunta: mas você não é crente? Sou crente, vou direto na igreja, toda semana eu estou lá, louvando. Mas você não tem certeza da sua salvação? Não tenho certeza. Sabe, meus irmãos, as pessoas ainda não entenderam o plano de salvação. Elas querem estar no âmbito, adorando, glorificando ao Senhor, mas elas ainda não entenderam o que é carregar essa marca do amor de Cristo, de sofrer perseguições, padecer humilhações. E o apóstolo Paulo sabia muito bem isso, irmãos, porque ele sempre dizia nas suas mensagens, que ele pregava a palavra do Senhor Jesus, ou seja, o evangelho não era com palavras persuasivas de sabedoria humanas, mas era sempre na demonstração do Espírito Santo do Senhor, sempre operando maravilhas no meio do Senhor. E quando ele estava abatido, o Senhor o fortalecia novamente, irmãos, o colocava de pé, porque Deus tinha um propósito na vida dele. Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. Deus tem um propósito, irmãos, espetacular em cada vida que aqui está, irmãos. Às vezes você fala assim: puxa vida, mas eu não sei fazer aquilo que o irmão faz. Mas Deus tem um propósito específico na sua vida, para que você realmente seja usado de uma forma poderosa por Deus. E uma terceira marca, irmãos, que me chama a atenção na vida do apóstolo Paulo, e é uma marca que nós precisamos ter como cristãos, é a obediência a Deus, a obediência ao Senhor. Se nós formos abrir ali em Deuteronômios, capítulo 28, nos versos 1 e 2, Deuteronômio 28, capítulo 28, nos versos 1 e o verso 2, vai dizer assim: o próprio Senhor Deus nos faz essa promessa. Olha só, o próprio Deus
nos faz essa promessa: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas as bênçãos. Se nós formos fiéis ao Senhor, se nós formos obedientes ao Senhor, irmãos, pode ter certeza que você, por mais perseguição, por mais provação que você venha passar, você será abençoado, você será bem sucedido, amém? A obediência foi uma das marcas do Senhor Jesus. Ele foi obediente ao nosso Pai, ao nosso Deus. A obediência foi uma das marcas do apóstolo Paulo, e a obediência deve ser a nossa marca, irmãos, como seguidores de Cristo, como discípulos de Jesus, como aquilo que Jesus Cristo fez, obedecendo a Deus. E muitos outros homens que foram levantados obedeceram a Jesus. Nós também, como discípulos de Jesus, nós precisamos obedecer ao Senhor. Será que nós estamos dispostos, irmãos, a carregar essas marcas de Cristo em nossas vidas, assim como o apóstolo Paulo e tantos outros carregaram? Será que nós, como igreja, nós como discípulos de Jesus, será que nós estamos preparados para carregar essa marca de amar a Deus acima de todas as coisas, e amar, oferecer esse amor de Deus na vida de outras pessoas? Será que nós como igreja, nós estamos preparados, irmãos, para suportar as provações, os ventos contrários, quando eles vier? Porque certamente os ventos contrários, mais cedo ou mais tarde, eles virão. Mas aonde estará edificado, irmãos, a nossa casa, a nossa vida? Aonde ela estará alicerçada? Será que vai estar em Cristo Jesus? Ou nós vamos estar edificando a nossa casa, alicerçando a nossa vida nas situações, nas circunstâncias? Nós precisamos estar firmados, irmãos, a nossa fé em Cristo Jesus. Será que essas marcas de Cristo Jesus já está realmente firmada na minha vida? Eu estou amando as pessoas, mesmo sendo provado, mesmo sendo perseguido, não importa aquilo que está acontecendo na minha vida, eu ainda continuo levando o amor de Cristo na vida das pessoas? Será que eu estou sendo obediente a Deus, cumprindo a sua palavra, deixando que essa palavra me transforme cada dia mais? Ou estou sendo realmente infiel com o Senhor? Ou estou sendo desobediente com o Senhor? Porque a obediência, meus irmãos, é a marca do verdadeiro cristão. Nós precisamos amar a Deus, nós precisamos cumprir a sua palavra, e nós precisamos obedecer a sua palavra. Cumprindo o ID de Jesus é uma das formas de nós obedecermos a palavra do Senhor, de anunciarmos Jesus na vida das pessoas. Nós estaremos sendo obedientes à palavra do Senhor, de fazer outras pessoas discípulos de Jesus, seguidores de Jesus, irmãos. Nós precisamos anunciar essa palavra na vida das pessoas, para que elas também tenham a oportunidade, irmãos, de entender o plano de salvação e tomar essa decisão. Muitas pessoas tomaram a decisão no decorrer desses dias, e que essa decisão realmente, irmãos, o inimigo não venha tomar, como a parábola do semeador lá em Mateus capítulo 13. A parábola diz que o semeador saiu, no caminho e jogando as sementes, e de repente veio um pássaro e começou a comer aquela semente. Ou seja, o inimigo, ele tem também esse poder, irmãos, de arrebatar essas sementes que foram lançadas. É por isso que nós, como igreja, precisamos orar no nome de Jesus, para que essas sementes que foram lançadas, sementes que foram realmente plantadas em cada coração, elas não venham ser arrancadas. Essas sementes, irmãos, quando começarem a crescer, elas não venham ser sufocadas pelo inimigo, irmãos. Por isso que muitas pessoas saem da igreja, porque não aguentam as provações. Muitas pessoas me relatam: pastor, só foi eu ir para a igreja que a coisa lá em casa piorou. Parece que o chão se abriu. Porque na verdade é isso, irmãos, é uma guerra espiritual entre o bem e o mal, e as pessoas precisam perseverar, e as pessoas precisam de ajuda, e nós como igreja, nós estamos aqui para ajudar essas pessoas, irmãos, a continuar a perseverar na fé, a continuar a realmente alicerçar a sua vida em Cristo Jesus, assim como o apóstolo Paulo disse aqui,
Em 2 Coríntios 12, 10, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo. Ele tinha amor, irmãos, de pregar e anunciar ao Senhor Jesus, na vida de tantas pessoas. E nós somos frutos disso, irmãos. Nós somos fruto por conta daquela pessoa que pagou o preço, orando pela minha vida, investindo tempo comigo, me orientando, me discipulando. Eu louvo a Deus, irmãos, porque um dia o Senhor me ouviu, o Senhor me viu numa situação completamente difícil, mas o Senhor me escolheu. A própria palavra do Senhor fala que não somos nós que escolhemos, mas é o Senhor que nos escolheu. Foi Ele que nos amou primeiro, não fomos nós, mas Ele nos amou primeiro, demonstrando o seu gesto de amor ali na cruz do Calvário, irmãos. E o texto base de toda a palavra do Senhor se encontra ali em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, não venha morrer pela eternidade, irmãos, mas que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A própria palavra de Deus garante, irmãos, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A própria palavra do Senhor fala que todo aquele que crê em Jesus Cristo de todo o seu coração, ele deve também ser batizado nas águas batismais, cumprindo também uma das ordenanças do Senhor Jesus. Nós precisamos, irmãos, carregar essas marcas de Cristo Jesus em nossas vidas. Nós como igreja e nós como irmãos, fazemos parte do corpo de Cristo. Somos discípulos, seguidores de Cristo, nós precisamos carregar essas marcas e tantas outras marcas, irmãos, que eu podia aqui citar muito tempo. Nós precisamos carregar essas marcas nas nossas vidas. Às vezes a vida está difícil, Uma irmã falou assim: pastor, a casa está caindo em casa, tem muitas coisas acontecendo, mas eu estou aqui para colocar a minha vida a serviço do Senhor. E louvado seja, irmãos, o nome do Senhor. Às vezes as coisas vão estar difíceis, sim. E o apóstolo Paulo, irmãos, fala que o Senhor, Ele vai se aperfeiçoar na nossa fraqueza. O Senhor vai demonstrar a glória dEle na nossa fraqueza. É por isso que nós precisamos perseverar até o fim. Nós sabemos, irmãos, que a nossa maior vitória que nós vamos conquistar não está aqui, mas ela está lá na eternidade, juntamente com o nosso Deus. Ele está nos aguardando, irmãos, para que quando nós encerrarmos o nosso tempo aqui, nesse plano físico, o Senhor vai estar de braços abertos para nos receber. Por mais perseguições, por mais provações que eu e você viermos a passar, irmãos, tudo isso vai ficar para trás. Porque o apóstolo Paulo vai dizer também, ó, as aflições desse tempo presente não são de se comparar com a glória de Deus que está reservada, irmãos. Deus tem algo maravilhoso reservado para cada um daqueles que realmente creram no nome de Jesus, que carregaram as suas marcas, amando a Deus, amando a Jesus, servindo a Jesus, sendo obediente a Jesus em toda a sua maneira de viver, com as suas atitudes, com a sua forma de agir, em toda a maneira de viver, irmãos. Nós precisamos obedecer ao Senhor. Esse é um grande chamado para nós que somos a igreja. Nesse tempo ainda de 2025, nós precisamos, irmãos, carregar essas marcas de Cristo Jesus nas nossas vidas. Eu quero convidar você a ficar em pé, quero convidar a equipe de louvor que vem à frente. Vamos estar orando, irmãos, consagrando as nossas vidas ao Senhor. Talvez você tenha andado abatido, triste, decepcionado com pessoas, decepcionado com a sociedade, com as coisas que acontecem lá fora, mas eu estou aqui para te dizer, olha, ainda vale a pena nós confiarmos no Senhor, ainda vale a pena nós depositarmos essa fé, essa confiança no Senhor, porque se nós olharmos, irmãos, as coisas que estão acontecendo no nosso país, irmãos, muitas pessoas vão se desviar, e não é para isso que nós precisamos olhar, nós precisamos continuar olhando para Jesus, amém? Vamos continuar olhando para Jesus, o grande autor da nossa fé. E uma das formas de nós olharmos para Jesus, irmãos, é de nós olharmos se aquele irmão realmente está mais fervoroso do que eu. Se apegue com esse irmão que está orando mais, se apegue com esse irmão que está vindo sempre na igreja orando, consagrando a sua vida. Se apegue com esse irmão, fala, eu quero andar lado a lado com você, porque eu quero também ser um discípulo de Jesus igual a você. Eu quero, irmãos,
aqui diante da igreja, fazer com que vocês tenham esse compromisso de se relacionar mais diante desse Deus, de ter esse interesse de buscar ao Senhor. Sabe, irmãos, foi montada essa sala de oração desde quinta-feira ali, pela manhã, 7h30 da manhã, aquela sala de oração foi aberta. Ontem, durante todo o dia, aquela sala de oração recebeu pessoas que ali choraram, que ali buscaram a face do Senhor. Houve momentos de clamor, irmãos, porque batalhas estavam sendo travadas lá fora. A palavra do Senhor estava sendo anunciada na vida de pessoas, pessoas escravizadas, pessoas que ao olhar da sociedade já estavam completamente discriminadas, mas o Senhor não discrimina ninguém, irmãos. O Senhor não descarta a vida de ninguém. Deus tem um propósito para cada um de nós, para aquelas vidas que ainda também não foram alcançadas. Sabe, meus irmãos, o testemunho que eu ouvi, que dentro daquela sala de oração aconteceu até mesmo cura de pessoas que estavam ali enfermas, doentes, sofrendo, cansadas, e Deus agiu de uma forma sobrenatural, irmãos. Nós precisamos, como igreja, irmãos, carregar essas marcas de Cristo Jesus. Está difícil, mas continue firme. Está doloroso, olha, lembra que Jesus passou muito mais coisas pior do que eu e você estamos passando. Jesus Cristo é o nosso exemplo, irmãos, de vencedor. Ele venceu a cruz, Ele venceu a morte e garantiu para a sua igreja que nós também seríamos vencedores, amém? Então assim, louvando ao Senhor, em sentido de oração, nós vamos estar louvando e engrandecendo o nome do Senhor.